9. Perversão. O desejo é uma defesa, proibição de ultrapassar um limite no gozo. Lacan, Escritos, página 825. A maioria dos clínicos não recebe muitos pacientes que possam ser classificados com exatidão como perversos, falando em termos psicanalíticos. Alguns analistas norte-americanos contemporâneos parecem acreditar que são frequentes os perversos em terapia, mas, quando avaliada em termos dos critérios lacanianos que venho apresentando neste livro, a vasta maioria das pessoas comumente chamadas de perversas, na verdade, são neuróticos e psicóticos. A psiquiatria moderna, por sua vez, em nada ampliou nosso entendimento da perversão, fazendo o que Freud nos diz que ela faz melhor, dar novos nomes a comportamentos diferentes, porém sem dizer mais nada a respeito deles. SE 16, página 260. A psiquiatria simplesmente forneceu uma panóplia de termos novos para descrever os objetos singulares que excitam as pessoas. Pedofilia, froteurismo, travestismo e assim por diante. Lacan, em contraste, consegue ajudar-nos a compreender melhor a natureza da perversão, com suas distinções cruciais entre o imaginário, o simbólico e o real, bem como entre o desejo e o gozo. Se a neurose pode ser entendida como um conjunto de estratégias por meio das quais as pessoas protestam contra o sacrifício definitivo do gozo à castração, que lhes é imposto pelos pais, na tentativa de recuperar uma porção módica de gozo disfarçadamente, e passam a desejar de acordo com a lei, a perversão envolve a tentativa de respaldar a lei para que possam ser estabelecidos limites para o gozo, para o que Lacan chama de vontade de gozo. Enquanto vemos na psicose uma profunda e completa ausência da lei, e na neurose uma instauração definitiva da lei, superável apenas na fantasia, o sujeito, na perversão, luta para dar vida à lei em síntese, para fazer o outro existir. Como de praxe, o trabalho de Lacan brota, nesse ponto, do trabalho de Freud. E por isso começarei minha discussão da perversão, neste texto, tomando algumas das distinções freudianas. O cerne da sexualidade humana. Se partirmos da afirmação inicial de Freud de que é perversa qualquer atividade sexual praticada para outra finalidade que não a reprodução, teremos de aceitar o fato de que a vasta maioria dos comportamentos sexuais humanos é perversa. Na verdade, a perversão encontra-se bem no cerne da sexualidade humana, já que todos iniciamos a vida como perversos polimorfos, isto é, seres que buscam o prazer e nada sabem sobre propósitos superiores, nem sobre objetos ou orifícios apropriados, e continuamos pela vida afora a buscar o prazer pelo prazer, em outras formas que não as exigidas pela reprodução da espécie. Se partirmos da ideia de que a atividade sexual normal é orientada para uma pessoa total, um parceiro ou parceira desejado por seu eu e não por qualquer atributo particular que possam ter ou encarnar, deveremos, mais uma vez, aceitar o fato de que a vasta maioria da conduta sexual humana é perversa. Como vimos no último capítulo, o obsessivo reduz seu parceiro ao objeto A, neutralizando a alteridade dele, e a histérica não chega propriamente a desejar seu parceiro, mas deseja através do parceiro e anseia por ser o objeto que lhe falta. O parceiro sexual não é considerado um fim em si, no sentido kantiano de algo buscado por si só, e não por algum outro objetivo egoísta, como atingir o prazer, sentir-se amado ou coisas similares, mas buscado por possuir alguma coisa, nem que seja apenas uma falta geradora de desejo, que faz algo por nós. Na verdade, como diz Lacan, o objeto tem em si algo de intrinsecamente fetichista. Como também vimos no último capítulo, o objeto que desperta amor em nós não é, necessariamente, igual ao objeto que desperta o desejo ou que pode nos levar ao gozo. Se partirmos de uma ou ambas essas ideias, ou de outras de natureza similar, seremos levados de forma inelutável a classificar de perversa, praticamente, toda a sexualidade humana. Dada a maneira como os termos pervertido, perverso e perversão são usados por certas pessoas para estigmatizar aqueles cuja sexualidade parece diferente da sua, sem dúvida parecerá politicamente conveniente, para alguns leitores, simplesmente afirmar que toda a sexualidade humana é de natureza essencialmente perversa, e deixar o assunto nesse pé. Com efeito, os psicanalistas lacanianos veem a natureza perversa da sexualidade como um dado, como algo a ser presumido como um fato, em outras palavras, como normal. O que interessa aos analistas lacanianos, entretanto, é um mecanismo específico de negação ou desmentido, a Verleugnung de Freud,
que é característico de pouquíssimas pessoas consideradas perversas na mentalidade popular e entre a maioria dos psicólogos contemporâneos. Um mecanismo que pode ser claramente distinguido do recalcamento, ou pelo menos é o que espero mostrar neste capítulo. É a prova do funcionamento desse mecanismo, não esta ou aquela conduta sexual por si só, que leva o analista a diagnosticar alguém como perverso. Na psicanálise, portanto, a perversão não é um termo depreciativo usado para estigmatizar pessoas por praticarem comportamentos sexuais diferentes da norma. Designa, antes, uma estrutura clínica altamente específica, com traços que a distinguem nitidamente da neurose e da psicose. O analista pode concordar que todo desejo humano é essencialmente perverso ou fetichista por natureza, mas ainda assim sustenta uma importante distinção teórica e clínica entre a estrutura neurótica, digamos, e a estrutura perversa. Na psicanálise, a perversão não deve ser vista como um estigma, e sim como uma categoria estrutural. Desmentido. Em diversos textos diferentes, Freud descreve um processo ao qual se refere como Verlohnung, termo traduzido em inglês por desavoual, embora, sob muitos aspectos, o termo inglês denial seja mais próximo do alemão. Aliás, os franceses preferiram o termo déni, cujo significado e uso aproximam-se mais de denial, desmentido. Freud desenvolve essa ideia para dar conta de uma atitude curiosa detectada em alguns meninos que, ao se confrontarem com a genitália de uma menina, negam que ela não tenha pênis e afirmam estar vendo um pênis, de fato. O pequeno Hans, por exemplo, ao ver sua irmã de 7 dias de nascida no banho, diz: "O pipi dela ainda é muito pequeno. Quando ela crescer, ele vai ficar maior, sim." Freud formula ideia dizendo que, nesses casos, a percepção ou a visão da genitália feminina é desmentida. Ele nota que, em alguns pacientes mais velhos do sexo masculino, constata-se uma atitude dupla a respeito do fato de as mulheres não terem pênis. Eles desmentem a percepção, mantendo a crença no que Freud chama de falo materno, mas desenvolvem sintomas que parecem indicar que, ainda assim, essa percepção é registrada em algum nível. Não é como se a lembrança de uma percepção específica fosse simplesmente escotomizada, ou de algum modo extirpada da mente masculina, como poderíamos pensar na foraclusão, em termos muito frouxos. Sabemos que ela continua lá, porque surte efeito gera sintomas, porém é negada, apesar disso. Em seu artigo, A Cisão do Eu no Processo de Defesa, Freud menciona 2 exemplos de tais sintomas. O medo, num homem, de que seu pai o castigue pela masturbação contínua, e uma susceptibilidade angustiada a que qualquer de seus dedos mínimos dos pés seja tocado. Esse é 23. Páginas 277 a 8. Descrito dessa maneira, o desmentido parece muito semelhante ao recalcamento. A expulsão de uma lembrança da consciência e o retorno dessa lembrança sob a forma de sintomas. A princípio, de fato, Freud tenta conceber uma distinção mais clara entre recalcamento e desmentido, propondo que o que se recalca é o afeto, ao passo que a ideia ou o pensamento relacionados a ele são desmentidos. Esse é 21, página 153. Todavia, essa primeira tentativa contradiz a afirmação freudiana mais rigorosa e a miúde repetida de que somente uma ideia ou pensamento podem ser recalcados. Na neurose, um afeto e o pensamento relacionado a ele, seu representante ideativo, como Strachey traduz o termo freudiano Vorstellungsrepresentanz, ficam dissociados. Por exemplo, a ideia que representa um impulso sexual que o eu ou o supereu consideram incompatível ou inaceitável é recalcada, enquanto o afeto associado a ela fica livre para se deslocar. Na descrição fornecida por Freud em A Cisão do Eu, o desmentido e o recalcamento parecem fundir-se num mesmo processo. Num artigo de 1938, Freud faz uma segunda tentativa de distinguir os dois, dizendo que, no recalcamento, um dos impulsos sexuais do paciente, uma demanda pulsional vinda do mundo interno, desaparece, ao passo que, no desmentido, o que desaparece é uma parte do mundo externo real. Esse é 23, página 204. Enunciando isso com mais rigor, no recalcamento, a ideia associada a uma das pulsões do paciente é excluída da mente, e o quantum de libido ou afeto associado a essa pulsão fica livre para vagar a esmo ou para ser deslocado. Enquanto no desmentido, uma percepção do mundo externo real é excluída da mente. Isso, porém, só faz piorar a situação, porque a parte do mundo externo real em questão, no dizer de Freud,
é a falta do pênis. Convém deixar claro que, estritamente falando, nunca se vê ou se percebe a falta de coisa alguma. Vê-se o que está presente para ser visto, não o que está ausente. A falta do pênis, ou de qualquer outra coisa, aliás, não é uma questão de percepção. Não existe falta no nível perceptivo nele. O mundo é pleno. Só se vê nada quando se está à espera de algo em particular e se nota mentalmente sua ausência. Exceto num cômodo totalmente escuro, sempre se vê alguma coisa. Há sempre fótons atingindo os bastões e cones dos olhos. Nada. Só existe no nível do pensamento. Portanto, o que está envolvido aqui não é a percepção em si, como diz Freud. Não é como se houvesse um escotoma ou ponto negro na retina impedindo o fetichista de ver o que há para ser visto, impedindo-o de receber certos fótons. Mas um pensamento relacionado com determinada percepção. Ver não é acreditar. A distinção freudiana de 1938 entre o recalcamento como relacionado com o mundo interno e o desmentido como relacionado com o mundo externo faz lembrar a distinção de 1924 entre angústia neurótica e angústia realista. A angústia neurótica provém de um perigo interno, isto é, de um impulso no paciente que é considerado impróprio por seu próprio eu ou supereu, ao passo que a angústia realista, a qual Freud também se refere como medo, provém de um perigo externo real. Esse é 22, páginas 81 a 9. Todavia, na medida em que o desmentido envolve claramente um pensamento ligado a uma percepção, isto é, algo geralmente considerado interno ao sujeito, parte de sua realidade psíquica, e não apenas uma percepção, a distinção interno versus externo cai por terra. Tanto o recalcamento quanto o desmentido envolvem pensamentos, não percepções. Depois de criticarmos a divisão freudiana entre interno e externo, observemos também que a visão freudiana do desmentido como um ato de excluir da mente uma percepção do mundo externo real, assim como sua definição da angústia realista como algo proveniente de um perigo externo real, baseia-se numa crença ingênua na realidade objetiva. Admitamos, a bem da argumentação, que determinado perigo seja externo, digamos, a presença visível e audível de um urso pardo nas imediações do acampamento de alguém nas montanhas. O que podemos dizer sobre a suposta realidade do perigo? O campista tarimbado pode acreditar, com base na longa experiência, que o urso só está interessado na comida, cuidadosamente pendurada nas árvores a 100 metros de distância, ao passo que o novato pode acreditar que os ursos são vingativos e tendem a atacar os seres humanos sem provocação. Mas o campista tarimbado pode revelar-se equivocado em uma a cada 100 vezes. Nesse caso, devemos dizer que a angústia aparentemente neurótica do campista inexperiente é, na verdade, realista? Desloquemos o exemplo para a cidade de Nova York. Vamos supor que saibamos que uma em cada 100 mulheres que caminham por determinado beco é estuprada. Será que a maioria de nós não dirá que o medo que uma mulher sente de andar por ali é realista e não neurótico? Quem pode dizer o que é um perigo real? É o analista quem decide se o perigo externo é real ou não, em outras palavras, se constitui ou não um perigo. O apelo à realidade é sempre problemático. Realista versus irrealista. E angústia real versus angústia neurótica são distinções de valor duvidoso, na melhor das hipóteses, e se tornam ainda mais duvidosas quando aliadas à distinção espúria entre interno e externo. Havendo examinado a suprema importância da realidade psíquica e a constituição social / linguística da realidade, comparada a algum tipo de visão objetivista da realidade, reformularei a distinção freudiana nos seguintes termos. No recalcamento, o pensamento associado a uma das pulsões do paciente é excluído da mente, ao passo que no desmentido, um pensamento ou complexo de pensamentos relacionados com uma percepção da genitália feminina, com a suposta ameaça de castração paterna, enunciada para manter o menino afastado da mãe e para impedi-lo de se masturbar, são excluídos da mente. Uma primeira simbolização. Uma das coisas importantes a ressaltar aqui é que, se o que é excluído da mente é um pensamento, é porque ao menos ocorreu uma primeira simbolização. Na perversão, alguma coisa relacionada com o pai e sua vontade de separar o filho da mãe é simbolizada. E por isso, em contraste com a psicose, ocorre uma aceitação ou admissão, Beijahung, inicial do pai como separador simbólico.
Baseando nossa teorização nas observações clínicas de Freud sobre os pacientes perversos que ele tratou, podemos afirmar que o pai foi simbolizado, pelo menos até certo ponto, por causa dos sintomas ligados à castração que se formaram. Mas essa simbolização não é tão completa quanto a alcançada na neurose. Visto que minha meta aqui não é fornecer uma crítica exaustiva das definições freudianas inconcludentes acerca do desmentido como mecanismo claramente distinto do recalcamento, indicarei primeiro aquilo a que penso que podemos considerar que o desmentido se refere no contexto do pensamento de Lacan. Embora, ao que eu saiba, Lacan nunca o tenha formulado como vou fazer. E então tentarei traduzir algumas discussões de Freud em termos lacanianos, isto é, em termos do outro e do sacrifício do gozo. Minha afirmação aqui é que o desmentido é um mecanismo que pode ser claramente distinguido do recalcamento, embora não da maneira pela qual Freud tenta fazê-lo. Assim como a foraclusão e o recalcamento primário, o desmentido diz respeito ao pai, ao desejo do pai, ao nome do pai e à lei do pai. Todos os três mecanismos que constituem as três categorias psicanalíticas essenciais neurose, psicose e perversão concernem a função paterna, tipicamente exercida pelo pai da criança na nossa sociedade. Nem de longe esse aspecto é tão claro na obra de Freud quanto na de Lacan, e por isso Lacan pode ser visto como quem sistematizou o trabalho de Freud quanto a esse aspecto. Como vimos no capítulo 7, enquanto Freud afirma que a paranoia, uma das psicoses, resulta de uma defesa contra anseios homossexuais, esse é 16, página 308. Lacan diz que a homossexualidade não é irrelevante para a compreensão da psicose, mas é, antes, uma consequência da foraclusão do nome do pai. A defesa contra a homossexualidade revela-se um subproduto da foraclusão, não a causa da psicose. Similarmente, a ideia freudiana de que o objeto fetiche relaciona-se, na mente do fetichista, com o chamado falo materno, não é irrelevante do ponto de vista lacaniano, mas é compreensível, antes, em termos do pai, de seu desejo e sua lei. A crença no falo materno sugere, como veremos, que a falta materna geradora de desejo não foi cancelada nem nomeada pelo pai, como ocorre na neurose. Em outras palavras, Lacan não considera irrelevante a observação de Freud, mas a inclui num arcabouço teórico mais amplo. Da perspectiva lacaniana, a aparente contradição inerente ao desmentido, a meu ver, pode ser descrita da seguinte maneira: sei muito bem que meu pai não me forçou a abrir mão da minha mãe e do gozo que extraio da presença dela, real e barra ou imaginada na fantasia. Não exigiu a libra de carne, mas vou encenar essa exação ou essa imposição forçada com alguém que ocupe o lugar dele. Farei essa pessoa pronunciar a lei. Essa formulação particular aplica-se melhor ao masoquista do que ao sádico ou ao fetichista, como veremos, mas basta para indicar que o desmentido implica certa encenação ou faz de conta a respeito da função paterna. Recusando o sacrifício. A ideia de sacrifício ou exação de certo não está ausente do trabalho freudiano sobre a perversão. E um dos lugares em que a vemos com mais clareza é nas discussões de Freud sobre a divisão do ego. Uma cisão do eu ocorre na perversão e não na neurose, postula Freud. Na neurose, os pensamentos contraditórios situam-se em níveis diferentes, em instâncias diferentes. Por exemplo, quero dormir com minha cunhada é recalcado e persiste no inconsciente, enquanto a ideia não quero dormir com minha cunhada é a que se torna consciente. Na perversão, por outro lado, no próprio ego se divide, esse é 23, página 204. E as ideias contraditórias, a mulher tem e não tem pênis, são mantidas lado a lado na mesma instância. Freud se refere a isso como um afastamento parcial da realidade. Esse é 23, página 277. Por parte do ego, procedimento que preferiríamos reservar para a psicose. Mas a descrição que ele fornece do caso em que baseia sua ideia de cisão, esse é 23, páginas 276 a 80, pouco difere dos casos de recalcamento. É que, no primeiro, o recalcado retorna sob a forma de dois sintomas: o medo que o homem tem de que o pai o castigue pela masturbação contínua e uma susceptibilidade angustiada a que qualquer de seus dedos mínimos dos pés seja tocado. A formação de sintomas requer, como diz Freud, esse é 16, páginas 358 a 9, duas instâncias diferentes em desacordo, o ego e o id, ou o consciente e o inconsciente. E aí não parecemos ter mais nem menos do que as condições da neurose, a cisão do eu, ish,
em consciente e inconsciente, em decorrência do recalcamento. No entanto, olhemos mais de perto esse suposto caso de cisão para ver onde entra a renúncia instintiva, conforme a tradução da Standard Edition, embora se trate de renunciar à satisfação proporcionada pelas pulsões. Um menino, cedo apresentado à genitália feminina por ter sido seduzido por uma menina mais velha, comprar-se em tocar sua própria genitália depois que se rompem as relações com a menina mais velha. Um dia, a babá o apanha nesse ato e lhe diz que seu pai vai cortar aquilo fora se ele não parar. Freud nos diz: o resultado geral do medo da castração, o resultado que passa pelo normal neurótico, é que, seja imediatamente, seja após uma luta considerável, o menino cede à ameaça e obedece à proibição, no todo ou ao menos em parte, isto é, não mais tocando os órgãos genitais com a mão. Em outras palavras, ele desiste, no todo ou em parte, da satisfação da pulsão. Esse E23, página 277. O menino em questão, porém, continuou a se masturbar, como se não tivesse sido proferida ameaça alguma. Recusou-se a abrir mão desse gozo em nome do pai. A babá lhe pediu que desistisse dele pelo bem do pai. Caso contrário, o pai o castraria, diz-nos Freud, porque o pai não o aprovaria, mas o menino se recusou a fazer isso. Confrontados com a possível perda do gozo, o perverso e o obsessivo reagem de maneiras diferentes, sugere Freud. O obsessivo se submete à perda, ainda que com relutância, sem entusiasmo, e mesmo que nunca pare de tentar obter parte desse gozo, mais tarde. Ele desiste desse gozo na esperança de ganhar estima, reconhecimento e aprovação, um equivalente simbólico. Perde uma coisa para ganhar outra. Diríamos que é induzido a abrir mão de seu apego narcisista imaginário, a seu pênis, ao qual Lacan se refere como o falo imaginário, o pênis narcisisticamente investido, e do prazer autoerótico que ele lhe dá para conquistar alguma coisa no nível social, simbólico. Ele abre mão de pôr o falo como significante socialmente reconhecido do valor e do desejo. Como diz Lacan a respeito de Hans, o menino, em certo sentido, deve entregar seu pênis pequenino para receber outro, maior e melhor, do pai. Seminário 4. Muitas vezes, este acaba não sendo considerado maior e melhor. Com frequência, é considerado totalmente insuficiente, e o menino pode achar que foi tratado com injustiça e se ressentir eternamente do pai por causa disso. Ainda assim, algum prazer autoerótico é cedido, abandonado ou entregue pelo obsessivo. O perverso, por outro lado, não entrega esse prazer, não cede esse prazer ao outro. Freud insiste repetidas vezes em que o perverso se recusa a abrir mão do seu prazer, isto é, do prazer masturbatório relacionado, em suas fantasias, com a mãe ou a substituta materna. Por que um menino cede e outro se recusa? Nesse ponto, às vezes Freud apela para fatores constitucionais a fim de explicar essa recusa. Talvez as pulsões do perverso sejam mais fortes que as do neurótico e não possam ser subjugadas e amansadas como as deste. Mas parece que são possíveis algumas explicações diferentes. Consideremos. O trabalho clínico e a observação cotidiana mostram que, não raro, as mães sentem-se insatisfeitas com os maridos e buscam satisfação na vida em suas relações com os filhos. Também está clinicamente atestado que as mães têm tendência a adotar como seu complemento abrangente na vida os filhos varões, mais do que as filhas, e só nos resta supor que isso se deva ao sexo da criança, e aos significados sociais do sexo, claro. Ora, o interesse da mãe pelo pênis do filho sempre contribui para a localização do gozo no órgão sexual masculino. E, nos casos em que a mãe atribui um enorme valor ao pênis do filho, este pode apegar-se extremamente a ele, mesmo que não se faça a este nenhuma ameaça direta. Embora tais ameaças diretas continuem a ser feitas até hoje com mais frequência do que muitos supõem. Uma vez que não é comum as mães tomarem as filhas na mesma medida como sua complementação, buscarem nelas uma satisfação tão intensa na vida, ou manifestarem grande interesse pelos órgãos genitais delas. Raras vezes a relação mãe-filha é erotizada no mesmo grau. O gozo não costuma ser simbolicamente localizado nas mulheres da mesma forma. E a luta com o pai, em torno da separação da mãe, geralmente não chega a um ponto culminante do mesmo modo, nem se concentra num órgão específico. É comum o pai ter mais facilidade de instaurar a separação entre a filha e a mãe, embora possa não achar tão importante fazê-lo por não se sentir competindo com a filha como compete com o filho. No entanto, o resultado tende a ser uma histeria com traços de perversão, quando o pai não é incisivo,
ou uma psicose, quando ele se recusa de todo a intervir. Isso explica, em parte, eu só usar pronomes masculinos ao falar da perversão. Em termos psicanalíticos, a perversão é quase um diagnóstico exclusivamente masculino. Na verdade, Lacan chega a ponto de dizer que o masoquismo feminino é uma fantasia masculina e qualifica o lesbianismo não de perversão, mas de heterossexualidade. Amor pelo outro sexo, ou seja, por mulheres. A homossexualidade, homossexualité, como a soletra Lacan, incluindo os dois M's de homme, homem, é, em suas palavras, o amor por homens. Seminário 20, páginas 78 a 9. A afirmação lacaniana de que os homens são o sexo frágil no tocante à perversão. Escritos 823. De certo nos dá o que pensar e justifica mais explicações do que posso fornecer aqui. Voltando à questão de por que um menino pode concordar em abrir mão do prazer enquanto o outro se recusa a fazer isso, vemos que, nos casos em que há um vínculo muito estreito entre mãe e filho, o pai, para promover a separação, deve ser bastante incisivo em suas ameaças e barra ou muito convincente em suas promessas de estima e reconhecimento. Mas o próprio fato desse laço estreito ter podido se formar sugere que o pai é incapaz de exercer sua função paterna ou não se interessa por intervir, talvez satisfeito por ser deixado em paz por sua mulher, agora preocupada com o filho. O pai, apesar de evitar a ferocidade rivalizante dos pais de alguns psicóticos, não se coloca de maneira convincente na posição de separador simbólico, aquele que diz, isto é meu e aquilo é seu. Em outras palavras, aquele que dá à criança um espaço simbólico. E mesmo quando tenta fazê-lo, pode ser solapado pela mãe do menino que, no momento em que o pai vira as costas, pisca o olho para o filho, deixando-o ciente de que a relação especial entre os dois se manterá secretamente imperturbada. Diríamos que temos de deslocar nosso foco do tipo de pai cuja existência Freud parece haver presumido com frequência, ou seja, o pai que enuncia incisivamente a sua vontade de separar o filho de sua mãe, sendo o perverso o filho que se recusa obstinadamente a isso. Para o pai contemporâneo extremamente comum, que é uma figura muito mais fraca e, não raro, confuso a respeito de seu papel. Em casos em que há um forte vínculo mãe-filho e um pai fraco ou indiferente, a função paterna, ainda que não esteja inteiramente ausente, pode muito bem necessitar de um incentivo. Como mencionei no fim do capítulo 8, numa fobia infantil como a do pequeno Hans, surgida por volta dos 4 anos, o objeto que se torna central na fobia, o cavalo, no caso de Hans, serve como um nome do pai que contribui para a separação entre a mãe e o filho. Hans atribui ao cavalo algumas características, sobretudo a raiva que gostaria que seu pai manifestasse a respeito de seu próprio vínculo especial com a mãe. Você está com raiva. Eu sei que está. Deve ser verdade. Esse EX, página 83. Mas as quais jamais consegue fazer seu pai admitir. A perversão, tal como a fobia infantil, resulta de um fracasso parcial da função paterna, a qual requer uma suplementação para introduzir a separação. Em vez de enfatizar, como Freud, a recusa do perverso a sacrificar o gozo, bem como sua tentativa de conservar o gozo que extrai da relação com a mãe, ou o substituto materno, um fetiche, por exemplo, precisamos frisar a insuficiência da função paterna. Embora o desmentido pudesse ser descrito como um mecanismo de defesa, uma defesa contra a demanda paterna de que a criança sacrifique o gozo, podemos vê-lo, em vez disso, tal como a fobia de Hans, não como uma simples evasiva, mas como uma tentativa de escorar a função paterna, expressa na lei do pai. Uma tentativa de fazer o outro proferir a lei, ou de apontar pessoalmente o lugar da lei, para que possa ocorrer a separação que alivia a angústia. Numa perspectiva lacaniana, a separação da mãe barra. Outro materno pode ser geradora de angústia, em alguns aspectos. O objeto é perdido ou se evanece no momento da separação, mas costuma trazer alívio num nível mais profundo, isto é, no nível do ser. Hans, no plano consciente, tem medo de que sua mãe vá embora, mas, inconscientemente, gostaria que ela fosse embora e o deixasse ter desejos que não a envolvessem. Sua angústia de separação reflete o desejo de continuar a seduzir a mãe, em outras palavras, a obter certos prazeres com ela, mas também um desejo simultâneo de que se ponha fim a essa sedução, a esse gozo, já que este o absorve e o impede de vir a ser como sujeito desejante. Assim, sua angústia de separação é indicativa, na verdade, de um desejo de separação da mãe. O gozo é simplesmente supervalorizado. Não é tão maravilhoso que todos de fato o queiram, sendo o perverso, supostamente, o único que se recusa a abrir mão dele e que consegue sair para buscá-lo.
Como vimos em capítulos anteriores, o psicótico sofre em função de uma invasão incontrolável do gozo em seu corpo. E a neurose é uma estratégia em relação ao gozo acima de tudo, sua evitação. A perversão também é uma estratégia a respeito do gozo. Envolve a tentativa de estabelecer limites para ele. Ser e ter, alienação e separação. Todo o problema das perversões consiste em conceber como a criança, em sua relação com a mãe, relação esta constituída na análise, não por sua dependência vital, biológica, mas pela dependência do amor dela, isto é, pelo desejo de seu desejo, identifica-se com o objeto imaginário desse desejo. Freud nos revela que é graças ao nome do pai que o homem não permanece preso ao serviço sexual da mãe. Lacan, Escritos, 852. Um modo de descrever minha tese essencial a respeito da perversão é dizer que o perverso passou por uma alienação, em outras palavras, pelo recalcamento primário, por uma cisão inconsciente e inconsciente, por uma aceitação ou admissão do nome do pai que prepara o terreno para o verdadeiro vir a ser do sujeito da linguagem, mas não passou pela separação. Como podemos caracterizar aqui a alienação do perverso? Como nos diz Lacan, chegamos ao mundo nos oferecendo como objetos parciais do desejo do outro. Escritos, página 582. Torcendo para sermos o objeto do desejo do outro, para conquistar o desejo do outro. E o perverso, cujo pai não tem um desejo muito pronunciado, ao que parece, identifica-se com o objeto imaginário do desejo materno, na medida em que a própria mãe o simboliza no falo. Escritos, página 554. Em outras palavras, o objeto imaginário do desejo da mãe, neste caso, é o falo não como um símbolo passível de ser deslocado, no sentido de que a mãe pode desejar, digamos, todas as aparências do status, todos os objetos socialmente valorizados, ou um marido, ou namorado, ou o que seja, que se assemelhe às imagens socialmente aceitas de homens de verdade, às vezes, donos do falo. E a criança tenta se transformar nele para a mãe. Tenta ser sua possezinha valorizada, seu pequeno pênis substituto, como Freud poderia dizer. E o pai, muitas vezes, não se interessa por interferir, talvez preferindo que o deixem sossegado, ou é ineficaz em suas tentativas de intervenção. Usando os tipos de esquemas introduzidos no capítulo 8, podemos representar a situação do perverso como aparece na figura 9.1. Ao compararmos essa configuração com a da neurose, vemos que a posição do sujeito, no perverso, não implica algo fora ou além do outro. Ao contrário, como sujeito, ele desempenha o papel do objeto. O objeto que preenche o vazio da mãe/outro materno. Uma primeira divisão do outro ocorreu para o perverso, falando em termos gráficos. O outro não é inteiro. Falta alguma coisa à sua mãe/outro materno, ela carece de alguma coisa. A pergunta, o que sou? O perverso responde, sou isso. Essa alguma coisa que falta a ela. Assim, para ele, não existe uma questão persistente do ser. Em outras palavras, não há questão persistente a respeito de sua raison d'être. Aqui, separar o menino da mãe implicaria forçá-lo a parar de ser o falo, a fim de poder tê-lo, parar de ser o falo imaginário para obter um falo simbólico, através do reconhecimento e estima do pai, através de canais simbólicos sociais. Se ele é o falo da mãe, nunca cederá a uma posição simbólica a que está associada a castração simbólica. Em vez de se tornar alguém de quem a mãe possa orgulhar-se, ele permanece como alguém com quem ela pode se aninhar, a quem pode afagar e, quem sabe, com quem pode até atingir o clímax sexual. Ele não pode fazer um nome para si, no mundo, pois essa não é uma estatura simbólica que lhe seja possível buscar. Continua preso no nível de servir como a única coisa que importa para a mãe. Figura 9.1. O recalcamento primário permite que o sujeito passe a existir, mas resta então a criança perguntar, o que sou eu? O que sou para meus pais? O perverso constitui-se como aquilo que falta à mãe/outro materno, fazendo-se objeto do desejo dela, constitui-se como seu objeto. Torna-se o que falta a ela, seu pênis/falo, e o que ela quer. Tampona a falta que é dela com ele mesmo. O desejo/falta do outro, como expliquei longamente no capítulo 5, é gerador de angústia na medida em que não é nomeado. A solução do perverso para essa angústia é tornar-se o objeto capaz de tamponar o desejo, suprindo o outro de gozo, do tipo de satisfação que silencia o desejo, ainda que temporariamente. Isso explica por que é tão difícil fazer um trabalho analítico com perversos. O perverso coloca-se no papel do objeto, na expectativa de desempenhar o papel do objeto capaz de satisfazer,
tamponar o desejo do analista. O analista pode ter muita dificuldade de manobrar a transferência de maneira a se tornar a causa do desejo do analisando perverso, quando este se empenha tanto em ocupar a posição de causa do desejo. O perverso prefere servir de causa da angústia e do desejo do analista a deixar que o analista se torne a causa de suas ruminações. É por isso que é tão difícil fazer um trabalho genuinamente analítico com perversos, levá-los a se intrigar com as formações inconscientes e com o que o analista sublinha nelas, e pôr seu desejo em movimento. Como diz Lacan, o objeto deve ser situado pelo sujeito no outro aqui, o outro como analista, a fim de que a transferência seja possível. Seminário 10, página 389. Para articular com mais rigor a posição do perverso, entretanto, convém enfatizar que o perverso menos lida com o desejo da mãe barra outro materno do que com sua demanda, enquanto o desejo barra falta que a mãe barra outro materno tem, não é denominado ou verbalizado em palavras, a criança confronta-se apenas com a demanda materna. Em termos estritos, nem podemos dizer que ela se confronta com a falta ou o desejo maternos, uma vez que a falta não existe fora de um sistema simbólico. A repetidíssima ilustração lacaniana do que constitui a falta é o exemplo do livro que não está numa prateleira da biblioteca. Do ponto de vista da percepção, não podemos dizer que o livro está faltando, porque só vemos o que existe, o que está presente, não o que não está. É somente por causa de uma grade simbólica, por exemplo, o sistema decimal de Dewey, ou o sistema de classificação de livros da Biblioteca do Congresso, a qual fornece ao livro uma designação ou um nome, tal como BF 173, F23, 1899, volume 2, que podemos dizer que o volume não está em seu lugar, ou que está faltando. Lá se encontrando os volumes 1 e 3, com um espaço entre eles. Não se pode pensar em nada como faltando, exceto quando existe um sistema significante em que alguns espaços ou lugares são dispostos ou ordenados. Não podemos pensar na falta de alguma coisa sem a linguagem, sem algum tipo de ordem simbólica. O que isso implica é que não podemos nem falar que falta alguma coisa à mãe, no que concerne a seu filho, até se dizer que ela é carente em algum aspecto, até ela mesma verbalizar o anseio de algo ou alguém, ou um desejo de algo ou alguém que não seu filho, ou até que outra pessoa, tipicamente meu pai, pronuncie algo sobre o desejo dela. Por exemplo, que ela está com inveja de fulano, ou quer um casaco de pele, ou quer ser promovida, ou gostaria que o pai agisse de tal modo em vez de tal outro, ou sobre os defeitos dela. Não se pode dizer que a criança entenda que sua mãe é carente de algo ou deseja algo, até que seu desejo ou sua carência tenham sido enunciados, postos em palavras. Uma vez nomeado esse desejo ou carência, o peso das demandas maternas, suas demandas reais, fisicamente inevitáveis, a respeito das funções corporais do filho, por exemplo, desaparece e se abre um espaço para o desejo, um espaço em que o desejo dela se articula e se move, e no qual o filho pode moldar seu desejo pelo desejo dela. Até que ela seja denominada, não existe falta. A criança fica submersa na mãe barra outro materno como demanda, e não pode adotar uma postura própria, um desejo que constitua uma postura em relação ao gozo, uma defesa contra o gozo. Nesse ponto, a criança é confrontada com o que podemos chamar de falta de falta. Existe apenas a demanda da mãe barra outro materno. A ela não falta nada que importe, nada que seja simbolizável para a criança. Uma vez denominada, porém, a falta real, a falta na vida da mãe, por exemplo, sua insatisfação com o marido, com a carreira, com toda a sua vida que ela vem tentando compensar através do filho, embora isso nunca tenha sido dito, é neutralizada até certo ponto. Como diz Lacan, a palavra é a morte da coisa. A coisa, a falta real, uma vez denominada, passa a existir como uma palavra que pode ser ligada a outras, sobre a qual se pode fazer piada e assim por diante. A palavra é muito menos perigosa do que a coisa que ela supostamente significa ou designa, pois de fato aniquila a coisa, drena parte de sua força opressiva. Uma vez denominado, aquilo que falta à mãe barra outro materno, o objeto que o filho era para ela, não pode mais existir. Isso porque, uma vez articulado em palavras, o desejo não para, mas se desloca, vagando metonimicamente de uma coisa para outra. O desejo é produto da linguagem e não pode se satisfazer com um objeto. A denominação do desejo da mãe barra outro materno
força a criança a sair de sua posição de objeto e a impele a buscar a elusiva chave do seu desejo. O que ela quer? Algo inefável, que parece caracterizar a série interminável de coisas sobre as quais seu desejo pousa aquilo que, na sociedade ocidental, é conhecido como falo. Já não sendo o objeto real, o órgão real, necessário para completá-la, o filho pode partir em busca da posse daquilo que o desejo dela aponta, que conota como desejável, como fálico. A falta da mãe barra. Outro materno tem que ser denominada ou simbolizada para que o filho venha a ser um sujeito plenamente desenvolvido. Na perversão, isso não ocorre. Não é fornecido nenhum significante capaz de fazer essa falta passar a existir no nível do pensamento, aliviando seu peso real. Nem a mãe, nem o pai fornecem a articulação necessária à simbolização. Como vemos na obra de Freud, a questão da falta da mãe barra. Outro materno concentra-se com frequência, na perversão, em torno dos órgãos genitais da mãe barra outro materno, de sua diferença sexual do filho. Mais adiante, ainda neste capítulo, veremos um exemplo detalhado da importância da nomeação, isto é, da denominação, discutida até este ponto em termos bastante abstratos, num caso que gira em torno dos órgãos sexuais da mãe. No capítulo 7, sugeri que há 2 momentos da metáfora paterna. Essa denominação do desejo barra falta da mãe barra. Outro materno é o segundo momento, lógico. Se o primeiro momento da metáfora paterna é a proibição paterna do contato prazeroso do filho com a mãe, proibição do gozo, na qual o nome do pai assume a forma do não do pai, o segundo momento envolve a simbolização da falta na mãe barra outro materno, isto é, de sua constituição como falta, decorrente do fato de ela receber um nome. Vemos aí o nom do père como nome fornecido pelo pai, ou o próprio pai como nome do desejo da mãe barra outro materno. Os 2 momentos substitutivos podem ser esquematicamente representados da seguinte maneira. Apenas o segundo momento pode ser considerado autenticamente metafórico, visto ser só ali que a linguagem opera de modo plenamente desenvolvido através da denominação. Esses 2 momentos correspondem com exatidão aos 2 esquemas fornecidos na figura 9. Ponto 1. O primeiro momento leva a uma divisão na mãe barra. Outro materno, mediante a qual a criança passa a existir como objeto com que o outro obtém satisfação, ao passo que o segundo leva ao advento de um sujeito desejante, separado do outro como fonte de gozo. O primeiro corresponde ao que Lacan chama de alienação, o segundo, a separação. O primeiro também pode ser fecundamente associado ao que Freud chama de recalcamento primário, e o segundo, ao recalcamento secundário. Como eu disse antes, minha tese essencial aqui é que, embora o perverso tenha passado pela alienação, não passou pela separação. O psicótico não passou por nenhuma das duas, enquanto o neurótico passou por ambas. Isso pode ser esquematicamente representado da seguinte maneira. Se a psicose pode ser entendida como decorrente da ausência ou da falta da proibição paterna, a perversão pode ser entendida como decorrente da ausência ou da falta da simbolização. Do gozo à separação. Ao debater a perversão, Freud enfatiza quase sempre a recusa da lei pelo sujeito, sua recusa obstinada a abrir mão da satisfação. Portanto, em certo sentido, Freud considera a perversão quase exclusivamente pela perspectiva da satisfação que o perverso continua a obter. Lacan examina a perversão de um modo que poderíamos qualificar como mais classicamente freudiano. A perversão, como qualquer outra atividade, deve ser considerada em termos da satisfação que traz, por mais indireta ou não intuitiva que seja, mas também em termos da função a que serve em relação à lei e à separação. O sintoma neurótico proporciona ao paciente certa satisfação substituta, mas também é formado para ligar à angústia. Do mesmo modo, as atividades do perverso servem a uma finalidade, que não é simplesmente a de obter satisfação sexual direta. Muitos neuróticos acham que o perverso deve obter muito mais satisfação na vida do que eles. Aliás, muitos analistas caem na mesma armadilha. Isso os impede de ver o que a aparente vontade de gozo, no dizer de Lacan, do perverso se destina a fazer, aquilo a cujo serviço ela está, e aquilo que encobre. Se deslocarmos nossa atenção do tipo de pai, cuja existência Freud parece muitas vezes haver presumido, isto é, o pai que não tem restrições a instaurar a separação entre mãe e filho, sendo o perverso o filho que se recusa obstinadamente a permitir que isso aconteça, para o pai contemporâneo extremamente comum, que nunca elaborou seus próprios problemas com a
Autoridade. Não acredita que caiba ao pai exercer autoridade sobre os filhos. Acha que as crianças são criaturas racionais, capazes de compreender as explicações dos adultos. Prefere deixar sua mulher disciplinar os filhos. Quer ser amado e não temido. E, talvez para completar, deixa a mulher solapar sua autoridade. Podemos começar a entender a perversão de uma perspectiva bem diferente. A perversão e a lei. Uma das afirmações paradoxais feitas por Lacan a respeito da perversão é que, embora ela possa às vezes apresentar-se como uma atividade de busca irrestrita do gozo, seu objetivo menos evidente é dar existência à lei, fazer com que exista o outro como lei, ou o outro legislador. O objetivo do masoquista, por exemplo, é levar seu parceiro ou testemunha a anunciar uma lei e talvez a proferir uma sentença, não raro pela geração de angústia no parceiro. Embora o perverso pareça capaz de obter uma espécie de satisfação primária, transcendendo sua própria divisão subjetiva como sujeito da linguagem, que, como o resto de nós, seres falantes, não se espera que possa obter mais que uma ninharia de gozo, pois, como nos diz Lacan, o gozo está vedado a quem fala como tal. Escritos, página 821. E descobrindo um tipo de inteireza ou completude com que os neuróticos só podem sonhar ou fantasiar. A angústia, na verdade, domina a sexualidade do perverso. Suas fantasias inconscientes podem envolver uma espécie de gozo interminável. Pensemos nas numerosas situações do Marquês de Sade em que o órgão sexual masculino nunca manifesta qualquer limite à sua capacidade de reiniciar a atividade sexual. Mas não devemos confundir fantasias conscientes com atividade concreta, e esta última está fadada a impor limites ao gozo. O desejo é sempre uma defesa, uma proibição de ultrapassar um certo limite no gozo. Escritos, página 825. E o desejo do perverso não constitui exceção. Por exemplo, na fantasia, o masoquista parece fazer tudo para o outro e nada para si. Que o outro goze em mim, que me use como achar melhor, parece dizer. Para além desta fantasia, entretanto, sua meta é um pouco diferente. Para além desse aparente altruísmo, nada para mim, tudo para o outro. Existe algo que ele extrai disso. O desejo como defesa aparece na fantasia fundamental do perverso que manifesta sua posição a respeito da lei. O neurótico deseja em relação à lei. O pai diz que o filho não pode possuir a mãe e, sendo assim, o filho a deseja inconscientemente. O perverso, por outro lado, não deseja em função da lei, isto é, não deseja aquilo que é proibido. Em vez disso, ele tem de fazer a lei existir. Lacan brinca com o termo francês perversion, perversão, grafando-o como perversion, versão do pai, para enfatizar o sentido de que o perverso convoca ou recorre ao pai, na esperança de fazê-lo cumprir a função paterna. Algumas estruturas da perversão. Para tornar esta discussão mais concreta, voltemo-nos para as perversões individuais. Uma vez que este livro é uma introdução, não uma descrição exaustiva de toda e qualquer estrutura psíquica, examinarei primordialmente o fetichismo, o sadismo e o masoquismo. As perversões que Lacan discute mais longamente, ver Kant com Sade, nos escritos e o Seminário 10. Fetichismo. Análise de um caso. Se o nome do pai falasse, diria, você não é o falo. Jacques Alain Miller, donc, 29 de junho de 1994. Para ilustrar algumas afirmações que fiz sobre a perversão até aqui neste capítulo, usarei um caso bastante contemporâneo, e não um que remonte à época de Freud. Apesar de não se tratar de um de meus próprios casos, decidi apresentá-lo por ele ser de fácil acesso em inglês, embora não muito conhecido, provavelmente, por ter meras 15 páginas e por ser extremamente provocador. Chama-se Fetichização de um Objeto Fóbico e foi escrito por René Tostin. Trata-se do caso de um homem que, quando pequeno, teve uma ligação deveras estreita com a mãe e cujo pai, apesar de morar em casa com a mulher e o filho, ficou apagado para quase todos os fins e efeitos. A mãe adotou o filho, Jean, como seu complemento na vida, já que o marido nada significava para ela e nada fazia por ela. Jean tornou-se aquilo que lhe faltava e que podia torná-la inteira. No começo, ela cuidava do filho quando este adoecia, mas depois começou a fingir que ele estava doente, mesmo quando isso não acontecia, aquecendo manualmente o termômetro para criar a impressão de que ele estava com febre, de sorte que ele parecesse necessitar da atenção de uma mãe dedicada. Um dos traços marcantes nesse caso foi que, pelos tipos de tratamentos médicos a que o submeteu,
Essa mãe transformou todo o corpo do filho num objeto vermelho, inchado e purulento, corpo que o próprio paciente só pôde descrever, anos depois, como uma espécie de consolo com o qual ela fazia o que bem entendia. Para a mãe, ele era o pênis que ela queria. No nível do ser, o menino era o objeto real que ela queria para torná-la completa. O pai não impunha nenhuma separação entre mãe e filho. Claramente não era objeto do desejo de sua mulher, e de modo algum se podia considerar que instaurasse qualquer tipo de triangulação no começo. A mãe não manifestava desejo de nada além de Jean, e por isso o menino não podia perguntar-se o que ela queria. Jean sabia. A mãe queria que ele fosse seu complemento real, vivo. Não havia nada de simbólico na posição que ele ocupava em seu desejo. Por exemplo, ele era filho único, e não o segundo de 3 filhos a quem ela pudesse dizer que amava de maneira igual. Tampouco era o segundo na fila quando o pai fazia algum pedido à sua mulher. Não havia nenhum lugar simbólico para Jean. Ser um objeto é o oposto de ter um lugar simbólico. Assim, algumas precondições importantes da psicose achavam-se presentes no caso desse paciente. Aos 6 anos, porém, Jean teve apendicite, foi levado às pressas para o hospital e despertou com a visão de seu pai segurando o apêndice do filho num vidro e dando um sorriso radiante para o órgão extirpado. Jean nunca mais aceitou participar dos tratamentos da mãe, passando a se recusar a ser o pênis para ela com todo o seu corpo, com todo o seu ser. A presença do pai à cabeceira da sua cama e a aprovação paterna da retirada do órgão pareceram promover, finalmente, uma espécie de circuncisão deslocada, ou uma perda que simbolizava a castração. Uma primeira divisão, ou alienação, entre Jean e a mãe. O pai barrou, ou anulou a mãe nesse momento, no sentido brevemente descrito no capítulo 7, em minha análise da metáfora paterna, cobrando o que lhe era devido, o órgão extirpado, e a metáfora paterna se instaurou. Jean não se tornou psicótico. Entretanto, sua mãe continuou a vê-lo como meu homenzinho e o fez saber que seu pênis era insuficiente para lhe dar tudo de que ela precisava. Referia-se ao pênis do filho como ton petit bout, o seu pedacinho, ou sua pontinha, expressão em que o diminutivo sugeria pequeno demais. Muitas vezes, porém, ela simplesmente o chamava de tombu, o seu fim. Nunca deixou de buscar algum tipo de satisfação real com ele, no entanto, e sempre lhe pedia que a ajudasse a se vestir. Jean nunca foi elogiado pela mãe por sua velocidade para aprender palavras novas, ou novas músicas, histórias e assim por diante, em suma, por suas realizações simbólicas como criança. Era valorizado apenas como uma extensão da mãe, uma extensão que proporcionava a ela um prazer narcísico e corporal. Um dia, Jean entreouviu seu pai referir-se aos órgãos genitais de sua mãe, ou assim lhe pareceu, como o botão dela, botão, uma simples inversão das sílabas contidas no termo eufemístico que a mãe dava ao seu pênis, tombu, com isso denominando a diferença física materna pela primeira vez, dando um nome metafórico à falta dela. Essa denominação, ao que parece, não foi feita de modo decisivo, talvez pela incerteza do filho quanto à coisa exata a que o pai se referira, ou pelo fato de o termo não ser repetido na presença da mãe, etc. E vemos no fetiche, formado por Jean, uma tentativa de complementar o ato paterno de denominação. Ele passou a abominar os botões, do tipo usado em roupas, quando eram um só, mas a se excitar com fileiras de muitos botões, do mesmo tipo quanto mais, melhor. Não se tratava de um simples fetiche com botões, porque ele só se excitava com fileiras de botões idênticos e só se sentia compelido a seguir mulheres que usavam roupas com fileiras de numerosos botões iguais. No decorrer da análise, Jean explicou que quanto maior o número de botões, mais pesada era a contribuição de seu pai, la part du père. Quanto mais botões, menos ele sentia que a falta barra desejo de sua mãe barra. Outro materno era desmedida, démesurée, esmagadora. O nome que o pai parecia haver fornecido e, como já assinalei, o termo francês nom du père também pode significar o nome dado pelo pai, ou seja, o termo usado pelo pai para designar o desejo da mãe barra outro materno. Tornava-se mais poderoso quanto mais numerosos eram os botões. E Jean pôde sentir-se mais seguro e mais separado do que em qualquer outra época. Logo, a perversão, isto é, o fetiche, serviu para multiplicar a força do ato simbólico do pai, ao pôr em palavras a falta da mãe barra outro materno, para complementar ou respaldar a função paterna. O nome dado pelo pai foi um começo, um primeiro passo, mas não foi longe o bastante. Precisava de apoio, precisava de amplificação.
No capítulo 7, ilustrei a função do nome do pai na seguinte substituição. Uma vez que, nesse caso, o desejo da mãe parece ser o de um pênis anatômico real, o de Jean, podemos reescrever a substituição da seguinte maneira. Coloquei botão, entre aspas, para enfatizar que a palavra botão é que foi atuante aqui, não o objeto material. O pênis real foi substituído por uma palavra. Com isso, o órgão real de Jean foi poupado, e a falta de sua mãe recebeu um nome. Ele não precisou entregar seu órgão à mãe barra, outro materno, nem sofrer angústia por causa da falta em sua relação com ela. A falta materna foi denominada, e com isso, delimitada. É só um botão. O problema é que botão só podia realizar isso nas situações em que Jean via uma mulher usando uma profusão de botões idênticos, razão porque a separação que o aliviava da angústia, trazida pelo respaldo ao ato paterno de denominação, tinha que ser repetida vez após outra. Nunca era a última e definitiva. Ao que parece, o prazeroso para Jean nessas situações era a própria separação fugaz. Por mais estranho que pareça, devemos ter em mente que a separação é parte do que Freud chama de castração, e que há uma relação muito íntima entre castração e gozo. Há uma espécie de gozo no ser separado do seu próprio gozo. Jean, em certo sentido, era repetidamente levado a tentar completar sua castração. Para falar de Jean em termos de desmentido, poderíamos dizer que seu fetiche sugere uma atitude dupla perante seu pai e o nome de seu pai. Sei muito bem que meu pai não deu nome realmente à falta da minha mãe barra outro materno, mas prefiro encenar a realização dessa denominação. Usando termos um pouco diferentes, poderíamos dizer que Jean fazia o outro existir, não a mãe barra outro materno, mas o outro simbólico, doador da lei. O perverso sabe que seu pai não é esse outro, mas faz esse outro existir por meio do ato perverso. Depois de servir como aquilo que completa a mãe barra outro materno como complemento dela, o perverso tenta completar o outro como lei. É essa atitude dupla perante o pai, envolvendo o reconhecimento de que ele não denominou nem legislou, mas encenando a denominação ou a enunciação da lei, que constitui a própria definição do termo desmentido, tal como o emprego aqui. O falo materno. A falta só é apreensível por intermédio do simbólico. Lacan, Seminário 10, página 156. O falo. Nada é além desse ponto de falta que ele indica no sujeito. Lacan, Escritos, página 877. O que poderia a teoria freudiana do fetichismo ter a ver com Jean? De acordo com Freud, o fetiche é a representação secreta do falo materno, em que o perverso acredita, recusando-se, como se recusa, a aceitar o fato de que sua mãe não tem pênis, porque isso implicaria que ela foi castrada, e, portanto, que ele também poderia sofrer o mesmo destino. É possível presumir que, num ou noutro momento, Jean tenha visto a genitália da mãe, já que ela gostava que o filho a visse e a ajudasse a se vestir. E, com certeza, o fetiche do botão tem uma relação marcante com a palavra que o pai de Jean teria utilizado para designar a genitália materna. Uma palavra que revelou incluir as mesmas sílabas do termo empregado pela mãe de Jean para descrever a genitália do filho. Talvez Jean acreditasse que o botão dela era essencialmente equivalente ao seu fim bolt. Assim, poderíamos tentar entender da seguinte maneira o seu medo do botão solitário. Ela tem seu próprio pênis, não precisa do pênis de Jean, logo não há nenhum lugar para Jean no mundo. Mas, segundo a teoria de Freud, parece que o botão único deveria excitá-lo, visto representar simultaneamente o órgão jamais castrado da mãe e o dele mesmo, e, portanto, representar a preservação do seu gozo. Ao passo que, na realidade, um botão único o apavorava, enquanto uma fileira de botões idênticos o excitava. Como podemos explicar esses elementos clínicos? Observe-se que nunca foi feita a Jean uma ameaça de castração, e que nunca lhe pediram, muito menos ordenaram, que ele não se masturbasse. Na verdade, Tostain nos diz que Jean continuou a se masturbar ininterruptamente desde tenra idade. Portanto, falta nesse caso uma faceta importante da teoria freudiana da formação do fetiche. Não há conflito entre o apego narcisista do paciente a seu pênis e a ameaça de castração feita por seu pai. Não podemos dizer que a mãe de Jean ameaçasse implicitamente cortar o seu pênis, visto que ela parecia muito contente em simplesmente usá-lo, em empregá-lo a seu serviço sexual. Não estou sugerindo que a ideia freudiana do falo materno não tenha importância, visto que muitos de meus analisandos e algumas crianças já me provaram amplamente que acreditam nele, pelo menos em algum nível.
O que estou propondo é que essa ideia seja vista no contexto lacaniano mais amplo da denominação da falta ou desejo da mãe. É comum encontrarmos fóbicos e perversos que acreditam que suas mães têm pênis ou algo nesses moldes. E a razão geral dessa crença é a denominação paterna insuficiente do desejo materno. Nem todo fetichista acredita que sua mãe tem pênis num dado nível, enquanto descrede isso em outro nível, mas todo fetiche gira, de fato, em torno da questão da falta materna. Só Lacan nos explica isso em sua plena generalidade, por meio da função da denominação da colocação em palavras. Sobre o tratamento analítico da perversão. Este breve esboço do caso de Jean ilustra muito da teoria lacaniana da perversão. O caso também levanta a questão premente do tratamento. Parece claro que, apesar de anos de uma psicanálise fecunda, Jean não modificou sua estrutura. Continuou perverso. Aliás, como costuma ser verdade, as estruturas parecem inalteráveis a partir de certa idade. No caso de Jean, vemos que um dado acontecimento da vida, sua apendicite aos 6 anos, e a reação de seu pai a ele podem ser considerados responsáveis, provavelmente por ele ter se tornado perverso, e não psicótico. No entanto, chegando à análise aos 26 anos, o paciente tinha pouca esperança de vir a se tornar neurótico. Mais uma vez, parece que a função paterna tende a atuar numa certa idade, se não, ou pire. Isso não quer dizer que Jean não pudesse extrair nada de sua análise. Com certeza, grande parte de sua angústia e sofrimento se atenuaram no curso dela. Tostain não nos diz até que ponto, como analista de Jean, conseguiu se tornar a causa do desejo dele, levando-o a adotar uma postura diferente, nem que fosse na relação analítica. Resta-nos apenas presumir que isso tenha ocorrido em alguma medida, e que a fantasia fundamental de Jean tenha sido ao menos parcialmente modificada. Em alguns casos que eu mesmo supervisionei, observei uma mudança gradativa por parte de sujeitos genuinamente perversos, que passaram de posições em que não se engajavam em qualquer tipo de indagação a respeito de seus atos, sentimentos e pensamentos. Sua única motivação para frequentarem as sessões pareciam ser mandados judiciais, obrigando-os a isso, ou a esperança de irritar o terapeuta, para posturas de verdadeiro questionamento. Se nunca ocorre uma perda da certeza sobre a fonte de onde vem o gozo, há pelo menos uma redução da certeza quanto aos motivos. Isso é acompanhado por uma renúncia parcial ao papel de objeto, a do terapeuta. Masoquismo. O sujeito perverso oferece-se lealmente ao gozo do outro. Lacan, Seminário 10, página 62. No material a seguir, não apresentarei os complexos esquemas de 4 termos que Lacan oferece nos escritos sobre o sadismo e o masoquismo, já que muitas explicações adicionais se fariam necessárias. Minhas discussões dessas estruturas clínicas, portanto, devem ser vistas como parciais. Todavia, com o que já foi dito sobre o desejo, o gozo e a lei, algumas características essenciais dessas estruturas podem ser delineadas. Embora o masoquista talvez pareça dedicar-se a dar prazer a seu parceiro, o parceiro que ocupa o lugar do outro, nesse caso, sem pedir nada em troca, em outras palavras, sacrificar-se, tornando-se instrumento do gozo do outro sem obter prazer algum para si. Lacan sugere que isso é apenas uma capa. A fantasia do masoquista dissimula o verdadeiro objetivo de seus atos. Como vimos diversas vezes, a fantasia é, essencialmente, um engodo que oculta o fundamento do sujeito, mascarando o que constitui sua verdadeira motivação. Embora o masoquista queira acreditar e nos levar a crer que visa o gozo do outro, na verdade, ele visa realmente a angústia do outro. Seminário 10, página 207. Por que age assim? Tal como o fetichista, o masoquista necessita de separação, e sua solução é orquestrar um cenário em que é seu parceiro, agindo como outro, quem dita a lei que exige que ele abra mão de certo gozo. O parceiro, entretanto, não se dispõe, necessária e imediatamente, a legislar, dar ordens, fazer decretos, etc., num relacionamento. Muitas vezes, tem de ser forçado até certo ponto, levado pela intimidação a estabelecer limites, a expressar sua vontade de que as coisas aconteçam de um jeito e não de outro, de que as coisas não irão mais longe. Muitas vezes, um parceiro tem que ser empurrado até o limite, até um ponto de angústia extrema, para expressar explosivamente a sua vontade, sob a forma de ordens. Pare, por exemplo. O masoquista tenciona evidenciar é que o desejo do outro produz a lei. Seminário 10, página 126. E, muitas vezes, primeiro é preciso deixar o outro extremamente angustiado para que ele concorde em enunciar a lei. Embora o masoquista pareça exclusivamente dedicado a dar prazer ao outro,
Este não pode aceitá-lo, a partir de certo ponto. O gozo torna-se insuportável e o parceiro acaba por lhe impor limites. Deixando o outro angustiado ao transformar a si mesmo em instrumento do gozo do outro, o masoquista consegue fazer-se receber ordens, se fair commander, formulação da pulsão do masoquista. Portanto, é o desejo do próprio masoquista que dá as ordens nesse caso. Ele faz o parceiro, como outro, ditar a lei. Quando o desejo paterno de separar o filho é falto, o masoquista usa seu próprio desejo para forçar um substituto paterno a legislar e cobrar a punição. Finge que é o outro quem dita a lei quando é ele mesmo que mexe os pauzinhos. Seu desejo toma o lugar do desejo do outro como lei, encenando-o ou validando-o, por assim dizer, e lhe dando respaldo. Essa parece ser a especificidade do desmentido, tal como o vemos em funcionamento no masoquismo. A separação, como parte integrante da castração, não ocorreu, e o próprio sujeito é obrigado a promover sua conclusão. Nunca é completamente bem-sucedido ao fazê-lo, e por isso tem que reiniciar a encenação uma vez após outra. Embora se suponha com frequência que o masoquista procura a dor, não é isso o essencial. A dor é um mero sinal de que o outro concordou em lhe impor uma condição, um limite, um tributo, uma penitência ou uma perda. O castigo pode proporcionar ao masoquista, momentaneamente, uma forma de alívio. É a prova de que existe alguém que lhe pede um sacrifício e cobra a libra de carne. Como disse um de meus analisandos, a propósito de um breve encontro sexual no qual bancou o escravo, foi como se um grande peso fosse retirado dos meus ombros. O problema é que o espaço simbólico em que o masoquista pode vir a ser nunca é fornecido. O parceiro dita a lei: você foi um menino muito feio e agora vai ser castigado. Ou, você sabe que não devia ter feito isso. E exige alguma coisa, mas em troca não fornece uma autêntica separação. O masoquista continua a ser um objeto imaginário para o desejo de sua mãe outro materno, nunca se tornando alguém dotado de status simbólico que possa ver-se valorizado por suas realizações sociais ou culturais, ou outras simbolicamente designadas. Quando todo o resto falha, então nesse ponto o masoquista aceita o pai ou a mãe vociferante que somente na raiva expressa o desejo de que alguma coisa cesse ou se modifique, o genitor feroz que se compraz em imputar culpa e infligir dor. O masoquista não conhece o pai simbólico que supostamente impõe limites pelo bem da criança. Sua experiência lhe ensina que os limites são meras expressões do desejo paterno. Ele não conhece o pai que cede ao filho certo espaço próprio, isto é, o pai do pacto simbólico, que diz: isto é meu e aquilo é seu, limitando seu próprio gozo ao mesmo tempo em que limita o do filho. O masoquista conhece apenas o pai, cujo próprio gozo é o único limite imposto ao do filho, o pai que critica e limita sem recorrer a princípios, e sim simplesmente porque é assim que eu quero. O gozo e a lei moral. O gozo se confessa impudentemente em suas próprias palavras. Lacan, Escritos, página 771. Alguns moralistas e filósofos éticos, como Kant, gostariam que acreditássemos que os princípios morais são racionais e objetivos, e que podemos concordar em pautar nossa vida racionalmente por eles apenas por serem verdadeiros. Freud sugere, entretanto, que um princípio não é nada na realidade psíquica de alguém enquanto a ele não se liga um quantum de libido. Em outras palavras, um princípio moral, como qualquer outro pensamento, Vorstellung, tem de ser investido de afeto para que possa desempenhar um papel na economia psíquica de alguém. E a instância psíquica em que Freud situa os princípios morais é o supereu, que se compraz em criticar o eu, não apenas lhe recordando a lei, mas gozando ao desancá-lo por sua incapacidade de cumprir a lei, e se comprazendo com uma espécie de enunciação malévola da lei. O supereu, como internalização das críticas que recebemos de nossos pais, é um repositório não só dos princípios morais que nossos pais nos transmitem, mas também do tipo de aspereza que sentimos em sua voz, quando eles nos passam sermões, nos repreendem e nos castigam. O supereu pode ser feroz em alguns casos, obviamente extraindo grande dose de prazer ao atormentar, desancar e esbordoar o eu. Mas o importante aqui é que é impossível, a não ser em tratados filosóficos, estabelecer uma separação entre a afirmação de um princípio moral e a libido, ou o gozo, ligados à sua enunciação. É impossível divorciar um preceito que nos é ensinado por nossos pais. Por exemplo, não faça aos outros o que não quer que façam com você, do tom de voz em que ele foi proferido. A lei moral, ao desempenhar um papel em nossa vida psíquica, não é uma proposição, princípio ou afirmação abstrato,
de aplicação universal ou quase universal. É uma enunciação, um anúncio, uma proclamação ou um querigma. A lei moral tem a ela o nome de voz interior, voz da consciência, ou supereu origina-se nas vozes parentais, mas tipicamente na voz do pai. É vivenciada pelos filhos como uma expressão do desejo do outro. O pai que dita a lei para os filhos expressa, anuncia e proclama seu desejo de que as coisas sejam de certa maneira e não de outra. A lei moral, portanto, está inextricavelmente associada a expressões do desejo e do gozo do outro, e o masoquista procura provocar esse gozo em lugar da lei. Como não pode obter a lei simbólica como tal, busca o que de algum modo ele entende associar-se a ela. O desejo ou vontade do outro é aceito pelo masoquista em lugar da lei, em vez da lei, na ausência da lei. Como menciona Lacan, o Marquês de Sade, mais conhecido como sádico, porém, nesse caso, manifestando tendências decididamente masoquistas, pressiona sua sogra, Madame de Montreuil, até ela expressar sua vontade de que ele seja punido. É o desejo ou vontade dela que tem de servir de lei para Sade. Não a lei, porém, uma lei. O neurótico tende a se afligir quando a enunciação da lei é acompanhada pelo gozo da parte do enunciador. O neurótico intui que houve algum tipo de erro judicial ou abuso de poder quando um juiz tece alguns tipos de comentários ou adota certo tom ao sentenciar um criminoso. Se dependesse de mim, senhor, Jones, dados os seus crimes hediondos, as suas sentenças seriam cumpridas consecutivamente, e o senhor não poderia nem mesmo pleitear a liberdade condicional antes de completar 140 anos. Pois nesse ponto, a justiça torna-se vingativa, extrapolando seu papel obrigatório de agir de modo objetivo e desapaixonado. O neurótico apreende implicitamente a ideia e até se apega ao ideal do pai simbólico justo, imparcial e desinteressado, que simplesmente aplica as normas que regem igualmente a todos. O pai simbólico, como aquele que significa essa lei, é realmente o pai morto. Escritos, página 556. Ou seja, o pai que não pode experimentar nenhum gozo, que não pode extrair algum tipo de prazer perverso da enunciação da lei. O perverso parece, em algum nível, estar a par do fato de que há sempre um gozo relacionado com a enunciação da lei moral. O neurótico preferiria não o ver, já que ele lhe parece indecente, obsceno. Supõe-se que a lei simbólica seja livre de invocações dessa espécie. De fato, ao que parece, o perverso aceita as invocações em lugar da própria lei simbólica, impossibilitado que está de obter esta última. O sistema de justiça penal, com seus guardas e carcereiros a miúdo e cruéis, certamente fornece aos perversos que a ele ficam sujeitos à confirmação de que a conduta vingativa e a crueldade constituem a face oculta da lei. Mas o encarceramento continua a servir de forma de castigo comumente buscada pelo masoquista, que quer algum tipo de castração simbólica substituta. Como diz Lacan, o recurso ao imaginário da castração pode surgir como uma saída tranquilizadora, salutar, para a angústia do masoquista. Seminário 10, página 239. O sujeito necessitado da separação recorre e retorna, em busca de alívio, a qualquer castração substituta que possa encontrar. Sadismo. O sadismo não é o avesso do masoquismo. A passagem de um para outro se faz por uma rotação de um quarto de volta, num esquema de 4 termos, e não por alguma simetria ou inversão. Lacan, Seminário 10, página 207. Em todos os filmes em que se retrata um sádico, ele faz todo o possível para gerar angústia em outras pessoas. Seu objetivo não é feri-las, simplesmente. Muitas vezes, na verdade, isso é apenas uma contingência, um mero subproduto do seu interesse em fazer com que elas antevejam, angustiantemente, uma morte ou um tormento terrível e doloroso. Portanto, a importância da angústia da vítima para o sádico é reconhecida pela mentalidade popular, assim como pelo próprio sádico. Aliás, em suas fantasias, ele a vê como uma condição absoluta, isto é, absolutamente necessária para que elas proporcionem prazer. Mas como vimos, o que é crucial nas fantasias não passa de um anteparo. Isso não significa que o sádico deva estar tentando proporcionar gozo ao outro, como se poderia supor pela simples inversão de nossa formulação anterior a propósito do masoquista. Embora pareça em busca de proporcionar gozo, ele, na verdade, tenta suscitar angústia. O sadismo e o masoquismo não são meras inversões um do outro. O que é encoberto pelas fantasias do sádico, diz-nos Lacan, é que ele busca isolar o objeto. Seminário 10, página 196. O que significa isso?
Consideremos o vilão de um típico filme B. O que ele faz com o herói ao capturá-lo? Amarra-o de tal modo que, se ele tentar se soltar, sua amada mergulhará num caldeirão de ácido. Com isso, o herói é forçado a contemplar a perda iminente do que lhe é mais precioso. Sua causa do desejo, a mulher que encarna para ele o objeto A. Em alguns casos, o herói nem está cônscio de que essa mulher é o que existe de mais importante para ele no mundo, até vê-la pendurada por um fio sobre o caldeirão fervente. Um objeto se torna o objeto no exato momento em que se é ameaçado de perdê-lo. O seio torna-se um objeto para o bebê quando o desmame é iniciado, não antes. É quando uma certa vontade começa a separar alguém de um objeto que esse objeto se manifesta como causa do desejo da pessoa. O objeto passa a existir em decorrência da lei que lhe é aplicada, ou do desejo, ou vontade do outro, que se coloca no lugar da lei. De acordo com Freud, a angústia surge como um sinal indicativo de perigo. Lacan sugere que o perigo em questão está ligado ao caráter de seção do momento constitutivo do objeto A, Seminário 10, página 375. Em outras palavras, o perigo que acarreta a angústia é a renúncia iminente do sujeito à satisfação derivada de um objeto, o seio, as fezes e assim por diante. O pai ou mãe, ao fazer demandas, impõe uma lei, do desmame ou do controle esfincteriano, por exemplo, que isola um objeto, cortando-o de seu contexto ou de seus antecedentes, o que cria um primeiro plano e um segundo plano. O seio se constitui como objeto separado no momento em que é proibido. A angústia, diz-nos Lacan, não é como a fantasia, que pode servir de capa ou véu. A angústia nunca engana, ne trompe pas. Sempre indica que o objeto está prestes a ser perdido. A angústia nunca mente. A meta do sádico, portanto, não é a angústia em si, mas aquilo que ela atesta, o objeto ao qual se aplica a lei. O pênis do menino pode ser objeto do seu interesse narcísico, mas só ao ser enunciada a lei do pai é que esse pênis é isolado ou engendrado como objeto passível de ser perdido, castrado. Em outras palavras, como um objeto A. É a proibição do pai que, no típico cenário edipiano, isola esse objeto. O pênis que o pai ameaça cortar se o sujeito não abrir mão do prazer que extrai dele em sua relação, real ou fantasiosa, com a mãe. O sádico acredita que seria a vontade do outro simbólico arrancar-lhe esse objeto, tirar o seu gozo, se o outro realmente existisse. O sádico, para quem a lei não foi atuante, desempenha o papel do outro no seu cenário para fazer o outro existir e procura isolar para sua vítima o objeto a que a lei se aplica. Ao contrário do masoquista, que tem de orquestrar as coisas de tal modo que seu parceiro enuncie a lei, embora seja ele quem mexe os pauzinhos, o sádico desempenha os dois papéis, o de legislador e o de submetido à lei, o daquele que legisla e o daquele a quem é imposta a cobrança ou limite. Para o sádico, a angústia da vítima, por causa do isolamento ou da designação do objeto prestes a ser perdido, é prova da enunciação da lei, prova de que a lei que exige a separação foi proferida. Parece irrelevante se a lei assim enunciada se aplica ao outro ou a ele próprio, visto que, em certo nível, ele se identifica com sua vítima. Tal como se verificou no caso do masoquista, essa encenação da enunciação da lei pelo sádico não é suficiente para acarretar nenhum tipo de separação duradoura, ou para lhe proporcionar um lugar simbólico. Ele continua a ser um objeto, imaginário ou real, do desejo da mãe barra, outro materno, nunca se tornando alguém que possa se ver como valorizado por suas realizações simbólicas. A castração nunca se completa e, também nesse caso, o desmentido concerne a função de castração ou separação exercida pelo pai. Sei muito bem que ele não exigiu isso de mim, mas é a encenação eternamente repetida da castração que leva ao sádico, assim como ao masoquista e ao fetichista, uma espécie de gozo. Não se trata de algum tipo de gozo perverso, polimorfo, que eles obtenham de todas as zonas do corpo. Não se trata de um retorno a alguma espécie de estágio pré-simbólico em que o corpo ainda não tenha sido grafado por significantes. Eles gozam com a encenação da castração. Perversão e gozo. À primeira vista, a perversão é o oposto diametral da neurose em matéria de gozo. O neurótico diz: o outro não deve gozar comigo. Já alguns perversos parecem dizer que o outro goze comigo, que eu me torne o instrumento do gozo do outro. Escritos, página 823. No entanto, como vimos, essa não é a história toda.
Na verdade, é apenas o anteparo. O perverso não diz a si mesmo: vou fazer isso tudo para poder concluir a minha separação, a minha castração. Tenho que conseguir fazer o outro existir e a lei ser pronunciada. Ao contrário, ele pensa em si de modo bem diferente. Como o objeto pronto e disposto a fazer qualquer coisa para dar prazer ao outro, no masoquismo, como o instrumento da angústia do outro, no sadismo e assim por diante. O que, visto de fora, parece uma busca irrefreável e irrestrita de satisfação por parte do próprio perverso é, na verdade, uma espécie de defesa. A tentativa de fazer surgir uma lei que suspenda o seu gozo, que o refreie ou detenha no caminho para o gozo. Seminário 10, página 176. A vontade de gozo, busca de satisfação, do perverso encontra seu limite numa lei de sua própria lavra, uma lei que ele faz, o outro ditar, estipular, ordenar. Ainda que, como no caso do sadismo, o próprio sádico desempenhe o papel de outro e de vítima ao mesmo tempo. De um modo talvez paradoxal, ele goza com a encenação da própria operação, a castração, que deveria exigir uma perda de gozo. Deriva a satisfação de encenar a própria operação que requer que ele se separe da fonte de sua satisfação. A castração e o outro. O que a experiência analítica atesta é que a castração é o que rege o desejo, no normal e no anormal. Lacan, Escritos, página 826. A castração significa que é preciso que o gozo seja recusado para que possa ser atingido na escala invertida da lei do desejo. Lacan, Escritos, página 827. Vimos que a perversão difere da neurose e da psicose em aspectos importantes. Enquanto o psicótico pode sofrer com o que é vivido como uma invasão de gozo em seu corpo, e o neurótico tenta, sobretudo, evitar o gozo, mantendo um desejo insatisfeito ou impossível. O perverso goza com a própria tentativa de impor limites a seu gozo. Enquanto na psicose, o outro não existe, já que seu principal ponto de ancoragem, o nome do pai, não foi instaurado. E na neurose, o outro só existe com um excesso de peso, que o neurótico deseja tirar de suas costas. Na perversão, é preciso fazer o outro existir. O perverso tem que encenar a existência do outro, respaldando o desejo ou vontade dele com os seus. O perverso e o psicótico empenham-se numa tentativa de complementar a função paterna que dá existência ao outro simbólico, o perverso, encenando ou validando a enunciação da lei. O psicótico, fomentando uma metáfora delirante. Até algumas fobias nas quais o objeto fóbico é posto no lugar do nome do pai envolvem uma forma de complementação da função paterna. No entanto, a complementação do psicótico visa a alienação, enquanto a do perverso e do fóbico almeja a separação. Voltemo-nos agora para a mãe barra outro materno, a mãe imaginária ou real. Na psicose, ela nunca é barrada pelo nome do pai, e o psicótico nunca emerge dela como um sujeito separado. Na neurose, ela é efetivamente barrada pelo nome do pai, e o neurótico emerge, sim, como um sujeito separado. Na perversão, é preciso fazer o outro existir, para que a mãe barra outro materno possa ser barrada e o perverso possa emergir como algo diferente de um objeto imaginário do desejo dela. Psicose, neurose. Perversão. A psicose significa que não houve uma proibição efetiva do gozo da criança em sua relação com a mãe. Ou seja, não houve inscrição do não paterno, em decorrência da ausência do pai ou de sua incapacidade de se impor como pai simbólico, por um lado, ou da recusa da criança a aceitar essa proibição, por outro, ou de uma combinação das duas coisas. A perversão envolve a impossibilidade de dar nome a alguma coisa que tenha a ver com o desejo da mãe barra. Outro materno, o pai não parece ser o que ela quer, de dar nome ou simbolizar alguma coisa que tenha a ver com o sexo, com a falta na mãe barra. Outro materno, daí resultando que o perverso se vê diante de uma falta de falta que é geradora de angústia. A neurose envolve a impossibilidade de ter prazer em decorrência de todos os ideais do outro, ou seja, a impossibilidade de separar-se do outro como linguagem. É comum os neuróticos serem muito inseguros a respeito do que querem ou do que os excita, enquanto é comum os perversos terem bastante certeza. Mesmo quando os neuróticos sabem o que é isso, não raros são sumamente inibidos em sua capacidade de buscá-lo. Os perversos, em contraste, em geral são muito menos inibidos em sua busca. É frequente os neuróticos terem fantasias perversas em que agem de modo muito desinibido, mas isso não os torna perversos, olhando do ponto de vista estrutural.
Em um sujeito lacaniano, descrevi 3 momentos constitutivos da subjetividade: alienação, separação e travessia da fantasia, que nos ajudam a compreender as 3 principais estruturas clínicas. Esses momentos podem ser esquematizados como 3 substituições ou metáforas substitutivas. Na alienação, o outro domina, pois a criança vem a existir como sujeito da linguagem. A criança, diríamos, é incitada a entrar na linguagem, seduzida a fazer a escolha forçada entre o prazer e a linguagem, entre o princípio do prazer e o princípio de realidade. Isso não ocorre na psicose. Na separação, o objeto, a como desejo do outro, toma a dianteira e ganha precedência sobre o sujeito, ou o subjuga. Isso não ocorre na perversão, pois o próprio perverso ocupa a posição do objeto A, não deixando que o desejo do outro sirva de causa do seu desejo. Ele é o objeto real que tampona o desejo da mãe/outro materno. Na travessia da fantasia, o sujeito subjetiva a causa da sua existência, o desejo do outro, objeto A, e se caracteriza por ser desejante. Isso não acontece na neurose. Nesse sentido, esses 3 momentos podem ser descritos como uma espécie de progressão: psicose, alienação, perversão, perversão, separação. Neurose, neurose, travessia da fantasia além da neurose. Dito em termos simples, a diferença entre a perversão e a psicose é a alienação, e a diferença entre a neurose e a perversão é a separação. Sem alienação, há a psicose. A alienação sem separação leva à perversão, e alienação e separação sem a travessia da fantasia levam à neurose. A travessia da fantasia leva o sujeito para além da castração, para além da neurose, para um território basicamente inexplorado. Em termos esquemáticos, podemos representar a psicose, a perversão e a neurose, como na figura 9.2. Essas representações gráficas nos permitem postular que, entendidos em termos do desejo da mãe/outro materno, todo o ser e o corpo do psicótico são solicitados a preencher a mãe/outro materno, o psicótico é tragado por ela. O pênis real do perverso é instado a cumprir a mesma tarefa. E as realizações simbólicas do neurótico são solicitadas, mas nunca bastam para a mesma tarefa. A mãe/outro materno do neurótico sempre quer outra coisa. Figura 9.2. Metaconsiderações. Toda a interrogação freudiana se resume no seguinte: o que é ser um pai? Lacan, Seminário 4, página 204. Para muitos leitores, todo esse discurso sobre o outro, a lei, a ordem simbólica, a estrutura, a linguagem e a denominação, pode parecer bastante estranho. O que poderia a patologia, tal como a vemos muito concretamente no contexto clínico, ter a ver com fazer o outro existir? Os leitores familiarizados com a obra de Freud podem achar que ele pelo menos ficava mais perto dos aspectos clínicos observáveis dos casos, por mais implausíveis que às vezes pareçam suas análises. Mesmo quando as pessoas acham exageradas ou equivocadas as ideias de Freud sobre o falo e a castração, ao menos elas sentem que essas ideias não são tão obscuras. As pessoas têm a impressão de compreender o que Freud pretende e por que foi levado a introduzir ideias que se afastam tão significativamente dos fatos clínicos disponíveis. No entanto, com essas ideias e com seus mitos do pai primitivo, que guarda para si todas as mulheres da horda primeva, e dos filhos que se juntam para matar o pai, mas então impõem uns aos outros as primeiras leis igualitárias, ver totem e tabu, e o mal-estar na cultura, Freud ultrapassa sua capacidade de fornecer explicações. Criamos mitos para explicar as coisas que não sabemos explicar de outra maneira. E, embora gerações de psicanalistas posteriores a Freud tenham simplesmente encarado seus mitos como grandes voos da imaginação, elas demonstram a necessidade de tais construções para o pensamento freudiano. O pai, a lei, a renúncia à satisfação autoerótica, tudo isso é absolutamente crucial para o modo freudiano de pensar nos casos individuais e nas categorias diagnósticas. E foi Lacan quem, beneficiando-se de 45 anos de um trabalho na linguística iniciado por Saussure, reformulou os mitos freudianos em termos mais científicos. Com Lacan, a psicanálise não foi completamente além da fase da cosmologia, do pensamento mitológico. Na verdade, a certa altura, Lacan fornece de propósito os seus próprios mitos. Mas seu trabalho sobre as relações entre as palavras e o mundo, os significantes e a realidade, e sobre os movimentos e deslocamentos na própria linguagem, metáfora e metonímia, fornece a base linguística necessária para se compreender o papel crucial do pai freudiano.
A função paterna exercida pelo pai freudiano radica-se na linguística. Sua função é simbólica. Seu papel crucial não é dar amor, como a mentalidade popular politicamente correta é tão propensa a afirmar, excluindo todo o resto, e sim representar, incorporar e denominar algo sobre o desejo da mãe e sobre sua diferença sexual, metaforizá-lo. No exercício da função simbólica, ele não precisa ser o pai biológico, nem sequer ser homem. É a função simbólica em si que é essencial. A metáfora paterna como princípio explicativo. Entendida como envolvendo dois momentos lógicos distintos e instaurando a ordem simbólica como tal, a metáfora paterna pode ser proveitosamente compreendida como algo que proporciona ao sujeito um princípio explicativo, uma explicação de por quê e para que ele veio ao mundo, uma interpretação da constelação do desejo de seus pais e, muitas vezes, também do desejo de seus avós, que levou a seu nascimento. Para ilustrar isso, consideremos o caso freudiano do pequeno Hans, esse EX, página 1 a 149. O pequeno Hans não entende automaticamente o papel que o pai desempenha na procriação. Na verdade, seus pais lhe fornecem toda sorte de explicações absurdas sobre a origem dos bebês. Explicações que envolvem a cegonha e obscurecem até o papel da mãe. Porém, Hans nunca se deixa tapear por completo. Vê a barriga da mãe crescer, ouve os gemidos dela no quarto, um dia, e nota o aparecimento de sua irmã Hannah e o simultâneo desaparecimento do barrigão materno. À sua maneira, ele apreende o papel crucial da mãe de trazer filhos ao mundo. Mas sua mãe certamente não prefere o marido ou Hannah ao filho. Mostra-lhe de inúmeras maneiras que ele é seu xodó e sempre faz as coisas do seu jeito, contornando o desagrado ocasionalmente expresso pelo marido quando ela deixa que Hans fique na cama do casal. Hans está ciente do desagrado paterno, embora não consiga fazer o pai admiti-lo, e sabe levantar a questão, o que a mamãe quer. Ou seja, não é psicótico, mas não sabe respondê-la com outra coisa senão ele mesmo. Ela quer a mim. Mim, neste caso, é um objeto específico. Estritamente falando, estamos lidando com a demanda, não com o desejo. Hans pergunta repetidamente ao pai que papel este desempenhou no seu nascimento e quer saber se é filho de sua mãe ou se é também filho do pai. Esse é X, página 92 e 100. E o pai, atrapalhado, atribui todo o poder procriador à mãe do menino. E a Deus, mas Deus, no caso, é declarado como quem concorda com tudo que a mãe quer. Esse é X, página 91. O pai nunca deixa o menino apreender seu papel na geração de filhos, um papel que não é imediatamente compreensível, que requer explicações, e, por conseguinte, a linguagem, nem o lugar que o pai ocuparia no desejo da mãe. Assim, Hans é deixado na crença de que é produto unicamente do desejo de sua mãe, não produto dos desejos conjuntos dos dois genitores, por mais contraditórios e entrelaçados que sejam. Embora ele possa intrigar-se e até perguntar qual a sua razão de ser, a resposta que se apresenta é sempre a mesma. Ele nasceu para servir a mãe. Hans, que nunca tem medo de charretes puxadas por dois cavalos, o que se traduz facilmente em dois genitores, um pai e uma mãe, mas apenas das puxadas por um cavalo só, esse X, página 91, não consegue achar um lugar para o pai, achar alguém, ou alguma coisa, fora dele mesmo, que sirva de revezamento no desejo de sua mãe, um objeto do desejo materno que vá além dele. Não há nome para o que ela quer. Há apenas Hans como objeto capaz de lhe satisfazer as demandas. Uma primeira barreira foi erguida entre Hans e a mãe, já que o menino sabe que o pai desaprova a estreita relação entre os dois. Mas o desejo dela nunca é nomeado e, por conseguinte, nunca vem a existir como tal. Em outras palavras, como desejo de outra coisa, de algo que não Hans. O menino sente que todo ele é necessário para manter a mãe satisfeita, e essa é a verdadeira origem de sua angústia. Depois que uma primeira barreira é erigida, o sujeito não fica simplesmente radiante por ser a única fonte de gozo da mãe. Esse papel é, a um tempo, prazeroso, o prazer de Hans de se acarinhar com a mãe, e ameaçador, pois ele intui que não pode ter vida fora dela. Hans é o único nome do desejo materno. A fobia de Hans é uma tentativa de pôr um outro ser, certo tipo de cavalo, no lugar do pai, entre a mãe e o filho, como é mostrado no esquema a seguir. Trata-se de um ser ao qual ele pode atribuir orgulho e raiva, os sentimentos que ele crê que o pai experimenta ao vê-lo na cama com a mãe. Embora o pai negue tais sentimentos, em parte sem dúvida para se conformar à decisão inicial dele e da mulher de criar o menino com o mínimo possível de coerção.
Esse é X, página 6. O objeto fóbico liga ou reduz durante algum tempo a angústia do filho por ser o único objeto das afeições da mãe, e assume muitos atributos que não posso examinar aqui, mas não fornece uma solução permanente. A fobia se dissipa quando Hans encontra uma nova solução. Contudo, a solução que ele acha não é metafórica. Não é uma solução pela qual o desejo / falta materno ou materna receba um nome, indicando que ela quer, digamos, status, riqueza, um homem de verdade, progresso numa carreira ou reconhecimento num campo de artes plásticas ou musical, algo além de Hans, com que Hans tivesse de lidar, talvez tentando ajudá-la a realizar esse objetivo, ou oferecê-lo a ela por meio de suas próprias realizações. Eu diria que se trata de uma solução metonímica, com a qual Hans simplesmente espera ter um filho seu, que possa oferecer à mãe, em troca dele mesmo. Para tirar a mãe de suas costas, ele vai seguir o exemplo do pai. Dará a ela um filho varão, que se interponha entre eles, tal como seu pai teve Hans, que se colocou entre a mãe e o pai. Mãe, Hans. Pai, mãe. Criança, Hans. Isso leva Hans a criar para si uma genealogia inteiramente nova, recriando a árvore genealógica da família. Sua linhagem simbólica de tal modo que ele se case com a própria mãe e que seu pai se case com a mãe dele, a avó paterna de Hans. Visto de fora, isso talvez pareça edipiano, mas não tem nada a ver com a expressão de um desejo edipiano. Ao contrário, ao buscar alguma separação de sua mãe, ele é solicitado a dar a ela outro filho a quem se dedicar. Essa é a única solução que ele consegue encontrar para criar um espaço próprio. Tal como Jean, Hans continua ao término de sua pseudoanálise com o pai e com Freud, a ser o homenzinho da mãe. Sua esperança, que está longe de ser neurótica, é dar à mãe outro filho a quem ela sufocar. Sem nunca haver conseguido nomear o desejo materno, nem mesmo falsamente, e todos os nomes, por definirem e delimitarem, falsificam até certo ponto, mas podem ser totalmente eficazes para promover a separação. Hans nunca pode tornar-se alguém capaz de sair em busca de status simbólico, a fim de conquistar os elogios dela e lhe satisfazer o desejo, uma vez que este nunca é nomeado. O menino lida apenas com a demanda da mãe, sua demanda de um objeto específico, ele. Em vez de vislumbrar algo nos interesses maternos que vá além dele próprio, tudo que o menino pode fazer é imaginar-se dando à mãe um objeto substituto, outra criança com quem ela possa se aninhar. Se Hans tivesse permanecido fóbico, a metáfora paterna teria sido bem escorada ou respaldada. Um cavalo zangado teria ocupado o lugar do pai. Entretanto, por também haver assumido alguns atributos maternos, talvez o cavalo nunca tenha se destinado a resolver a questão. O resultado da incapacidade paterna de fornecer qualquer tipo de princípio explicativo que envolvesse a vontade do pai e o papel do pai no desejo da mãe, e da impossibilidade de Freud dar nome à demanda materna, e, desse modo, transformá-la num desejo enigmático e passível de ser deslocado, deixou Hans no que pareceria mais apropriado qualificarmos de posição perversa. Aliás, a conclusão de Lacan, ao final do Seminário 4, é que Hans se torna perverso, e não, normalmente, neurótico, como sugere Freud. Para o neurótico, há sempre algum tipo de princípio explicativo. Há sempre uma historinha, por mais vaga e confusa que seja, sobre a razão de nossos pais nos terem desejado, ou talvez não nos haverem querido, a princípio, mas terem passado a nos amar. Essa historinha nos diz algo sobre o lugar que ocupamos no desejo deles, não o lugar que ocupamos no universo como um todo, posto que a ciência parece nos fornecer lugares muito insignificantes nele. Como diz Carl Sagan, o universo contém bilhões e bilhões de galáxias. E esse espaço no desejo deles, por menor que seja, é nosso pé de apoio na vida. Mas para que somos desejados? Esta é a questão. Quando somos desejados apenas como uma extensão de um dos pais, havendo uma expectativa de que nos dediquemos ao serviço sexual desse genitor, surgem problemas. Devemos ser queridos para outra coisa, talvez algo extremamente obscuro. Só queremos que você seja feliz. Queremos que você realize algo importante. Queremos que você nos dê motivos de orgulho. Por mais angustiantes que sejam esses desejos parentais para o neurótico, eles fazem parte, muitas vezes, do preço a ser pago para afastar o pior. A metáfora delirante construída por um psicótico serve para compensar justamente a falta de um princípio explicativo dessa ordem. Uma paciente, brevemente mencionada no capítulo 7,
chegou à terapia com a ideia de que um certo David, para quem ela havia trabalhado uma época e que tinha uma predileção por ler as epístolas de São Paulo no Novo Testamento, tinha uma espécie de conexão cósmica com David Letterman, o apresentador de programa de entrevistas na televisão. No decorrer de sua terapia, ela estabeleceu toda sorte de novas ligações. Segundo ela, o primeiro David era seu meio-irmão, filho ilegítimo do pai dela com a vizinha do lado. Ele era capaz de exercer influência sobre todas as áreas da vida da paciente e vinha se tornando mais poderoso cada dia que passava, em função de suas ligações com homens proeminentes, como David Letterman. Ele ia disputar a presidência da República, se Deus quisesse. E ela própria desempenhava um papel na vida desse meio-irmão como um anjo decaído que, ao que parecia, poderia reerguer-se no curso da ascensão dele. Suas conexões assumiram proporções cósmicas. Na falta de um espaço simbólico em sua família nuclear, no desejo de seus pais, essa paciente tratou de recriar o mundo de modo a se assegurar um papel especial nele. E não está claro onde ela se encaixará exatamente no esquema cosmológico das coisas que vem elaborando não de propósito, mas espontaneamente. O que está claro é que pouco a pouco, mas de modo seguro, ela vem gerando um princípio explicativo para si mesma. Trata-se de um princípio reconhecidamente idiosincrático, como o de Schreber, e é muito improvável que conquiste adeptos num círculo mais amplo, embora isso aconteça às vezes. Mas, se tiver permissão para seguir seu curso, ele deverá lhe proporcionar uma estabilidade muito maior. Tal como a recriação espontânea que Hans fez da árvore genealógica de sua família, uma nova genealogia que permitisse uma solução para seu dilema. Os delírios do psicótico, quando liberados para seguir seu curso, movem-se no sentido de criar um mundo em que lhe seja atribuído um lugar importante, um papel crucial. A cosmologia delirante do psicótico serve para explicar o porquê do seu nascimento e o propósito de sua vida na Terra. Portanto, também ela tenta unir a palavra ao sentido, como a metáfora paterna. Consideremos o caso de um paciente muito jovem que conheço, cuja mãe havia destruído o pai do menino. Exigia completa lealdade do filho, sem nunca se cansar de lhe dizer que ele teria dificuldade de arranjar uma esposa mais tarde por causa de sua relação especial com a mãe. Colocava-o na sua cama todas as noites e nunca revelava seus órgãos genitais ao filho, nem dizia nada, para corrigir a crença dele de que homens e mulheres tinham o que ele chamava de bola, sua designação para o pênis. Para ter esse filho, a mãe havia decidido engravidar sem consultar o pai da criança, um homem com quem ela mal tinha começado a sair. Mais tarde, ela disse ao menino que o pai o havia abandonado porque não o amava, quando, na verdade, ela levara o pai do garoto ao suicídio. O terapeuta tem algumas opções num caso como esse. Pode esperar e torcer para que a criança articule alguma coisa que transforme a presença e as demandas insuportáveis da mãe, a mãe real, numa realidade passível de ser falada e suportada, o desejo nomeado da mãe. Mas nesse caso corre o risco de deixar a criança entregue à psicose ou à perversão. Ou pode inventar uma explicação. Seu pai queria muito um menininho como você e pediu à sua mãe para ter o filho dele. Desde que o seu pai morreu, sua mãe tem estado muito assustada e nervosa e se agarra a você como uma lembrança do marido que ela perdeu. Isso não é uma mera construção, é uma mentira calculada. Mas, com essa mentira, se ela for introduzida após o estabelecimento de uma relação sólida entre o terapeuta e a criança, e se não contradisser flagrantemente uma parte muito grande do que a criança tiver ouvido sobre o pai ausente, o terapeuta cria um lugar importante para o pai no mundo materno, e com isso, nomeia o desejo da mãe. Em outras palavras, se o terapeuta conseguir fazer com que esta construção cole, e já vi isso funcionar, ele transformará a demanda da mãe de que o filho lhe dê toda a sua satisfação na vida. Com tudo que ele tiver de seu, transformará essa demanda num desejo. Um desejo de alguma outra coisa, do pai, ou de algo do pai que o menino possa então tentar sondar. Essa construção contradirá algumas coisas ditas pela mãe, mas a criança procurará entender o que a mãe diz no contexto da construção. Ela não quer me soltar porque tem saudade do meu pai. Ela reclama que ele nos abandonou porque se sente sozinha. As contradições não exterminam a construção ou âncora proporcionada pelo terapeuta. Antes, servem como ponto a partir do qual tudo o mais é interpretado. Assim, embora o comportamento e a presença da mãe não necessariamente se modifiquem nem um pouco, o terapeuta habilita a criança a lê-los de outra maneira. A experiência que a criança tem da mãe é radicalmente transformada por essa construção. Numa fase posterior da vida, é possível que a criança venha
a rejeitar praticamente todas as facetas da construção do terapeuta, passando a acreditar, ao contrário, que os motivos da mãe tinham sido predominantemente maldosos e egoístas, mas rejeitará a construção do ponto de vista da construção. Em outras palavras, terá um ponto de apoio que permanecerá inabalável, uma perspectiva a partir da qual poderá lançar dúvidas sobre a exatidão da construção. Antes da construção, a criança não tem um lugar onde se posicionar, não tem chão e, portanto, não tem possibilidade de questionar nem de se intrigar. Depois da construção, ela pode questionar tudo, sem jamais tirar o chão de sob seus pés. Em condições extremas, ela poderá vir a desejar não ter nascido, porém ao menos haverá um lugar em que poderá formular esse desejo. Esse lugar é o sujeito lacaniano.